E aí, meu povo, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Carol Fraga falando depois de 1 milhão de anos, mais especificamente 6 meses, que eu não apareço por aqui. Não, eu não tenho vergonha na minha cara. Eu tinha criado esse canal mais para eu expor mesmo as meus pensamentos, minhas viagens, principalmente, que eu amo viajar. E aí, no fim das contas, aconteceu uma coisa esse ano, que vocês já viram na capa do vídeo, que me fez ficar um pouquinho mais introspectiva. Então, não senti tanta vontade assim de compartilhar a minha vida e não compartilhei de fato. Mas hoje estou aqui para falar, então, assim, começando pelo começo, estou morando em Portugal, a gente está morando aqui em Lisboa, mais especificamente em Paço de Arcos, como diriam aqui os nossos amigos portugueses, e está sendo uma experiência interessante, digamos assim, mas tá sendo bacana. E aqui parece que, assim, eu não sei se vocês acreditam muito nisso de destino, coincidências da vida, enfim. Viemos para cá e eis que quando a gente tava há um mês aqui, eu engravidei. Sim, eu engravidei aos 40 anos. E aí não foi esperado, não foi planejado nem um pouco. Ai, Carol, mas como? Quem não quer engravidar sabe o que fazer, né? E sim, gente, eu sei disso. Eu passei a minha vida inteira dizendo que eu não queria ser mãe, que eu não queria ter filhos, e aí, enfim, surgiu de tudo um pouco nessa conversa toda, todo tipo de preconceito, do tipo, que não sei o que você não sabe o que tá falando, você é mulher, tem que ser mãe, e filho é uma bênção na vida, e filho é isso, e filho é aquilo, como que você não quer isso pra você? E, enfim, eu não queria ser mãe pelo simples fato de que eu sei a importância disso. E eu não queria assumir essa responsabilidade na minha vida. Eu não queria mesmo, por motivos bem egoístas. E, enfim, dito isso, eu não queria ser mãe e tal. O senhor, meu marido, já tinha aceitado isso numa boa. Ele queria ser pai, e só que lá atrás, quando ele resolveu ficar comigo, ele aceitou que isso seria uma consequência de estar comigo. E foi uma escolha dele. Então não era uma questão pra gente, tá? Esse ponto. Até que há 7 anos eu comecei a passar mal com anticoncepcional. Aqui tô. Gente, se você é homem e não tem saco pra esse papo de mulher, esse vídeo não é pra você, tá? Porque aqui eu vou ficar falando minhas intimidades bem íntimas, então é melhor, até quem não tiver a fim de saber disso, se retirar, por favor. Porque eu vou entrar em um nível de intimidade aqui que talvez você não queira saber. Mas enfim, eu há 7 anos comecei a passar mal com anticoncepcional e resolvi parar. Aí fui no médico, tudo, nunca fiz nada da minha cabeça, tá, gente? Eu sempre faço tudo muito embasada em estudos próprios e com o consentimento de algum profissional da área. Mas eu resolvi parar de tomar anticoncepcional porque tava me fazendo muito mal. E a partir daqui, e aí eu coloquei o DIU. Só que aí, entre o parar de tomar anticoncepcional e colocar o DIU, eu descobri uma endometriose, descobri miomas, precisei fazer uma cirurgia para retirada de miomas. E, na verdade, fiz 2 cirurgias, porque eu tirei e pouco tempo depois voltaram, sabe, os miomas. E aí, voltaram não, né, surgiram outros. E eu precisei fazer outra cirurgia para retirar. E aí, depois eu coloquei o DIU, porque nesse meio tempo também tentei tomar hormônio, tipo, parei com o anticoncepcional, fui pro hormônio direto, e aí o hormônio também me fez mal. Enfim, gente, eu passei por inúmeros médicos, vocês não têm noção, até que eu descobri que eu tenho endometriose e adenomiose. E aí começou a minha saga ali com o que vamos fazer. Coloca o Mirena, porque o Mirena é maravilhoso. Gente, coloquei o Mirena, foi um inferno na minha vida. Eu sei que tem gente que reage super bem, mas eu fiquei assim 2 anos praticamente menstruando. Foi assim horrível pra mim. E com muita cólica, eu sentia muita dor e tudo. E assim, não me serviu pra nada o Mirena, só me fez mal. Então eu tirei o Mirena, e aí quando eu tirei o Mirena, eu falei pro senhor, meu marido, que na época era meu namorado apenas, olha, é o seguinte, estou me libertando de tudo que envolve qualquer anticonceptivo e estaremos aí abertos a essa possibilidade. Então, assim, considerando ali profissional e tudo,
A gente estava bem ok, então se viesse um filho, tudo bem, falando da parte financeira, mas claro que isso me movimentou uma coisa interna aqui, que comecei a estudar sobre maternidade, sobre parto, sobre o que seria, como seria uma gravidez e tudo isso. Eu tô falando de anos atrás, tá, gente? Mais ou menos ali uns 7 anos atrás. E aí conversamos e o Renan sempre foi muito parceiro meu, então ele falou: não, você tá te fazendo mal, se tu precisa focar na tua saúde, e se nisso vier uma criança, tá tudo certo pra gente. Então, meio que estava tudo bem com essa possibilidade. Só que a gente tá falando de 7 anos atrás. E nunca, gente, eu nunca engravidei nesses 7 anos que se passaram. Então, assim, eu nem passava mais pela minha cabeça que eu pudesse engravidar. Inclusive, no ano passado, quando eu fui fazer minha consulta ali de rotina com o médico para acompanhar a minha endometriose, a minha endometriose tinha estagnado porque eu falei em algum vídeo lá da Austrália que eu estava fazendo o tratamento com uma nutricionista maravilhosa que continua sendo minha nutricionista durante a gravidez também. E eu brinco que ela que me engravidou, inclusive. E ela conseguiu estagnar a minha endometriose, não tive mioma e tudo, tava tudo bem tranquilo, assim, com relação ao meu útero. Mas também nem passou pela minha cabeça que eu pudesse engravidar. Só que eu fui no médico no ano passado e ele falou assim: Carol, a fertilidade não é só uma questão de ter filhos, é uma questão de saúde. Se você não tá fértil, tem alguma coisa estranha com você. Vamos avaliar, ou com seu marido, né? Então ele me passou e passou pro Renan os exames ali que a gente deveria saber, que a gente deveria fazer por causa da fertilidade, e nós dois, muito sem noção que somos, resolvemos não fazer nenhum deles, porque a gente bateu o martelo que, cara, sério, não vai mudar nada na nossa vida saber disso ou não. Então a gente já tá cuidando da saúde. O Renan no ano passado também consultou com a Nutri, e aí ele também suplementou e tudo, tomou hormônio, enfim. Fizemos essas consultas ali com ela e começamos o tratamento com ela. E logo depois a gente veio pra Europa. E aí foi quando a gente foi pra Itália e tudo, depois a gente foi pra Espanha, ficou um mês na Espanha. E aí, gente, durante a nossa... Eu não lembro se foi na Itália ou se foi na Espanha, enfim. Em algum desses lugares acabaram os suplementos que a gente tinha trazido com ela e a gente ia marcar outra consulta com ela, mas enfim, mais pra frente, quando a gente tivesse estabilizado em algum lugar, porque a nossa vida tava meio caótica ali com relação a vistos, residências, enfim. Resolvemos deixar a saúde um pouquinho de lado ali, até porque a gente tava se sentindo bem e tudo. E aí não deu certo o visto na Espanha, acabamos vindo pra Portugal e chegando aqui em Portugal, alugamos o apartamento, todo mundo falava assim: é impossível alugar apartamento, tá muito difícil, tá isso, tá aquilo, em 15 dias a gente alugou um apartamento. Então tudo fluiu muito bem pra gente vir aqui pra Portugal. A gente de um mês pra outro, a gente resolveu que viria pra cá e não voltaria para o Brasil, porque a gente queria ficar pela Europa. E aí, enfim, tem todo um rolê aqui em Portugal que depois eu conto pra vocês em outro vídeo. Mas viemos pra Portugal, viemos pra Lisboa, fiquei encantada com Lisboa logo que eu cheguei aqui, é linda cidade. E aí, enfim, estávamos felizes aqui, demos entrada ali no processo todo pra gente ficar legal, porque a gente ainda estava dentro do visto de turista. E aí entrei em contato com o advogado, tudo, enfim, comecei todo o processo pra gente se legalizar aqui. E eis que no final do ano a gente recebeu a visita da Tati, do Nicola e do Nicolinha. E minha menstruação não estava atrasada. Só que o meu ciclo sempre foi muito curto e minha menstruação, independente do período, tudo isso que eu falei em 7 anos, minha menstruação sempre foi um reloginho, gente. E o meu ciclo sempre foi muito curto, meu ciclo era ali de 21, 22 dias mais ou menos. E eu já estava atrasada para o meu ciclo, porém eu ainda não tinha atraso de 28 dias ali, não tinha passado os 28 dias ali que pode acontecer, né? E aí, enfim, durante esse período ali de Natal e Ano Novo estava com visita, bebi enlouquecidamente, mas já tinha comentado com o Renan, falei pra ele assim: olha só, pro meu ciclo eu já tô atrasada, minha menstruação, mas não tava sentindo nada demais, tava sentindo sintomas de TPM real, assim, peito dolorido e cólica, eram as únicas coisas que eu tava sentindo. E aí ao longo do período que eles estavam aqui, com bebida e tudo, eu comecei a ficar enjoada, mas não era um enjoo também que tenha me chamado a atenção, sabe? Foi um enjoo normal de enjoo, tipo, tô com náuseas, digamos assim. E aí, enfim, eis que eles estiveram aqui, bebemos, e aí na noite do Réveillon a gente bebeu muito, mas assim, muito. E no dia seguinte eu acordei me sentindo bem mal. E aí eu falei até pra Tati, né? Cara, bebi tanto ontem que eu acho que eu vou dar uma parada,
porque fez mal pro meu estômago, fez mal pro meu intestino, fez mal pra tudo. Então, assim, fiquei mal mesmo. E meio nauseada. E aí, enfim, aí eles foram embora no dia 5 de janeiro, 4 ou 5 de janeiro, não me lembro bem. E aí a gente voltou do aeroporto pra casa, nos atiramos aqui no sofá, eu e o Renan, a gente apagou, tipo, a gente dormiu. E aí quando acordou, eu olhei pro Renan e falei assim, cara, eu não menstruei. E agora eu já tô com atraso mesmo. E aí ele, então bora fazer o teste. Aí fomos ali no mercado, compramos o teste, cheguei em casa, fui fazer o teste, meio que sem acreditar, sabe? Desconfiada, mas sem acreditar. O Renan disse que ele já tinha certeza que eu tava grávida. Então, assim, fui no banheiro, fiz o que tinha que fazer. Gente, o teste avisa que leva ali de 3 a 5 minutos para sair o resultado. O meu foi instantâneo. Eu comprei aquele que já aparece o grávida e o tempo de gravidez. Ele foi instantâneo, apareceu na mesma hora. E aí eu, sabe, levei um sustão, gravidez na adolescência total, a marmanjona de 40 anos. Eu fiquei cagada, assim, de susto, sabe? E aí, eis que eu descobri no dia 5 de janeiro que eu estava grávida. Estou grávida, né, no caso. E não teve nenhuma surpresa pro Renan, não teve nada do que as pessoas fazem por aí. De tipo, eu não ia conseguir segurar essa informação, porque mexeu comigo de uma forma que foi uma coisa que eu não passava pela minha cabeça que ia acontecer na minha vida. Eu já tinha aceitado isso, que eu não seria mãe, e tá tudo bem. E só que quando eu vi o grávida ali, gente, eu comecei a me tremer e chorar sem controle, assim. Aí eu saí do banheiro, vim, o Renan tava sentado aqui neste sofá e ele começou a rir porque eu cheguei e eu me tremia, assim, eu vim com o teste na mão e ele dava risada, ele falava assim, deu positivo, eu só conseguia fazer assim, segurando o teste e me tremendo toda. Aí, enfim, aí a gente se abraçou, ele ficou me controlando um pouquinho ali pra eu me acalmar, porque, gente, eu fiquei assim, eu comecei a me tremer toda, eu me tremia, não conseguia parar de me tremer toda. E aí eu olhei pra ele e falei assim, enfim, tô grávida, a gente vai esperar pra contar pros outros, o que a gente vai fazer? E aí ele falou, cara, é tu que sabe. Aí eu falei, gente, assim, eu tô grávida, eu nunca imaginei que eu fosse engravidar. Então eu não vou tirar essa alegria das pessoas que estão à nossa volta. Então, assim, por mais que eu perca esse bebê, ele tá aqui. Então eu não vou fingir que não existe. E aí então a gente resolveu imediatamente, gente, foi assim, imediatamente mesmo. Na mesma hora que a gente ficou sabendo, a gente já ligou. Então a gente falou ali com os meus pais, falou com a minha sogra. Meus pais não acreditaram no início porque ninguém acreditava, tipo, meus pais não achavam que seriam avós, porque nem eu e nem minhas irmãs queríamos ser mães, então tudo bem pra eles. Nunca sofremos nenhum tipo de pressão pelos meus pais, a gente sofreu por outras pessoas, mas pelos meus pais nunca na vida. Então, pra eles foi uma puta surpresa. E aí minha sogra também, eu vou botar aqui o videozinho, a gente fez, eu fui gravando, né, conforme a gente foi contando pras pessoas, eu fui gravando a tela do celular ali com as reações de cada um e fiz um videozinho, postei no Instagram. Inclusive, quem quiser ver, tá tudo lá, mas eu vou colocar aqui também. E é isso que, enfim, contamos pra todo mundo, foi aquela surpresa e tudo. E aí, parece que depois que a gente fica sabendo, tudo acontece, né?
Já fui atrás de exame de sangue, fui atrás de consulta, tô fazendo tudo bem regradinho, bem direitinho, como tem que fazer no pré-natal, então deu tudo certo. Minha gravidez era considerada uma gravidez de risco única e exclusivamente pela minha idade, porque eu já sou mais velha, né, tenho 40 anos, então foi tratada assim, até que eu fizesse ali as primeiras morfológicas, digamos assim. Então fiz rastreio de tudo que é doença que vocês puderem imaginar, a gente avaliou o DNA da bebezinha, e tudo certo. Já falei, inclusive, agora da bebezinha. É uma menininha. Então vem aí a Luísa, maravilhosa. Tô super ansiosa agora. Já tô no terceiro trimestre, gente. Então, assim, eu resolvi contar quando já tá quase com a bebê nascendo. Então, assim, estamos super felizes. Agora já caiu a ficha, agora já tô mais entendendo a gravidez, agora já estou lidando melhor com isso, digamos assim, porque no início foi muito difícil pra mim. Eu parei de fazer terapia, parei com tudo, porque eu não sentia vontade de conversar sobre isso, assim, não é que eu não queria conversar sobre isso, mas eu queria ficar mais quietinha mesmo, sabe? No primeiro trimestre eu só dormi. Passei 3 meses da minha vida dormindo, foi delicioso, no sentido de eu não durmo muito na vida, então foi gostoso, assim, ter esse sono, sabe? Um sonão, assim, de dormir a noite inteira. Eu dormia 12 horas seguidas, acordava, me alimentava, dormia de novo, trabalhava, dormia. Então, cada intervalo que eu tinha, eu dava uma encostadinha aqui no sofá e apagava. E, enfim, primeiro trimestre foi essa loucura, e eu senti, assim, como eu tenho endometriose e adenomiose, eu senti cólicas, gente. Eu passei o primeiro trimestre com muito medo também, porque eu sentia cólicas absurdas. Vocês não têm noção, era crise de endometriose todos os dias do primeiro trimestre. Então, assim, foi bem difícil pra mim. Eu não queria tomar remédios, mas eu também tive infecção urinária, tive que tomar antibiótico, tive que tomar... Enfim, foi um rolê meu primeiro trimestre. Tive sangramento, fui parar em emergência, mas não era nada demais, foi só por causa da infecção urinária mesmo. E eu tô um pouco ofegante por causa da gravidez mesmo, tá, gente? Eu não tô cansada, não, é só... Realmente a bebê já tá aqui gigante. Eu vou mostrar minha barriga pra vocês daqui a pouco. Mas ela já tá aqui gigante e ela já tá apertando meu pulmão. Então tá assim, complicadinho. Mas enfim, meu primeiro trimestre então foi muito dolorido, muito. Gente, o seio dói num nível. Sutiã incomoda, sem sutiã incomoda, tudo incomoda. Pra dormir incomoda, pra ficar acordada incomoda. Enfim, foi o ó, assim. Fiquei o primeiro trimestre inteiro me sentindo mal e dormindo. Foi isso que aconteceu, sentindo dor. Eu senti dor todos os dias do primeiro trimestre. Muita dor. E cada dor era um medo, né? De, cara, tem que ficar acompanhando agora se vai sangrar, se não vai, o que vai acontecer. Então eu fiquei realmente, assim, bem psicótica no primeiro trimestre. E também fiquei bem psicótica com relação à alimentação. Minha alimentação do primeiro trimestre foi, assim, um orgulho de todas as nutris do universo. Com as grávidas, eu não comi nada de errado, nada. A partir do momento que deu positivo, acabou qualquer besteira da minha vida. Então, eu me alimentei super bem ali no início, inclusive perdi peso no início da gravidez. E não por causa Eu não vomitei, não cheguei a passar mal, não. Eu só tinha muitas náuseas, assim, mas não cheguei a passar mal de fato. E acabei emagrecendo, eu acho que por causa da alimentação mesmo. Então, no início da gravidez, ele foi tudo certo, tudo lindo, maravilhoso, no sentido de saúde, sabe? Eu tava muito bem, os exames estavam bons, fiz o acompanhamento com a Nutri, comecei a suplementar as coisas que precisava ali, tudo certinho desde o início. E aqui em Portugal, depois eu vou contar em outro vídeo também como é que é o atendimento aqui, o pré-natal em Portugal. Tô achando bem legal, já antecipando. E aí, enfim, tô sendo bem assessorada ali desde o início. E quando chegou o segundo trimestre, aí foi lindo. Foi assim, parece que virou uma chavinha na minha vida e eu comecei a me sentir muito bem. Então aí no segundo trimestre eu comecei a fazer treino em casa, comecei a fazer físio. Por que o treino em casa? Porque eu sou preguiçosa, gente. Então só de pensar em ir na academia, a academia aqui de perto tem os horários de funcionamento bem bizarros, então assim, não queria ter que me adaptar a eles. Pedi a ajuda de um personal, ele montou um treininho pra mim. E além disso, estou fazendo fisiopélvica com uma fisioterapeuta maravilhosa também do Brasil. A gente faz online, eu também tenho todos os acessórios aqui em casa para fazer. Inclusive estou vestida já, esperando o nosso horário ali para fazer a físio. E, enfim, com relação ao trabalho, tudo certo. Trabalhando normalmente, como nunca, na verdade, estou trabalhando bastante. E tá tudo assim, tô bem. No segundo trimestre fiquei super bem, eu amei o segundo trimestre. Foi quando eu comecei a curtir a gravidez, porque no primeiro trimestre foi só terror.
E aí no segundo já deu tudo certo ali. E aí agora estou no terceiro trimestre, voltei a sentir um pouquinho de cólica, então tá doloridinho, digamos assim, mas nada demais. E tô com panção, gente, sério, minha barriga tá gigantesca. E a gente vai fazer uma viagem esse final de semana. Esse final de semana não, a gente vai ficar 10 dias viajando. E eu acho que eu vou gravar alguma coisa nessa viagem, não vou prometer, porque eu realmente tô assim com a cabeça. Cara, falam tanto da cabeça de grávida. E eu achava o ó quando as grávidas diziam, ah, é a cabeça de grávida. E realmente a cabeça de grávida vira assim. Não serve pra nada, digamos assim. Se eu não anoto as coisas, eu não faço. É bem assim. Eu nunca fui assim, minha cabeça sempre funcionou super bem. Meu cérebro é absurdo, assim, com relação a meus compromissos, minha agenda, o que eu preciso fazer. Eu nunca precisei anotar nada. Tava tudo aqui. Ata de reunião, nunca precisei fazer nada disso. Tava tudo registrado. E agora não. Agora, se eu não anoto, eu não faço. É como se não existisse o assunto na minha cabeça. E aí, enfim, agora a gente tá começando ali as comprinhas das roupinhas. Quer dizer, começando não, já comprei todas as roupinhas da neném, ela já tem um monte de coisas. A gente ganhou carrinho, ganhou bercinho dos padrinhos e da titia da Luísa. E estamos super felizes, aproveitando bastante. E eu queria compartilhar isso com vocês, esse momento agora que eu tô me sentindo super bem. Então agora sim consigo vir aqui e falar. Antes eu não tinha medo de me expor, não era essa situação, era porque realmente eu tava mais introspectiva, queria mais ficar quietinha no meu cantinho, sabe? Então eu vou colocar aqui pra vocês, ou já coloquei, enfim, não sei o que a Carol, a editora, vai decidir depois, mas vai estar aqui o videozinho das reações das pessoas quando souberam. E eu vou botar aqui também a artezinha que eu fiz ali pra mostrar que era menina. Não gosto de chá revelação, chá não sei o que lá, chá de não sei o que. Chá de bebê, eu não gosto, gente. Sou chata com isso. Não curto muito, não é a minha. Então, achei melhor não fazer. Não fiz e tô super feliz com isso. Fizemos as fotos. Eu ainda não tenho nenhuma das fotos, mas tenho sim videozinho do dia que o Renan gravou lá, do dia que a gente tava tirando as fotos. Então, fizemos numa praia linda aqui em Portugal, inclusive Praia da Draga. E eu não filmei nada no dia, só tem esse videozinho mesmo, então eu vou colocar aqui mesmo nesse vídeo. Com a fotógrafa maravilhosa aqui de Portugal. Ela é brasileira, mas mora aqui em Portugal há muitos anos. O pai dela é português, então ela viveu a vida aqui praticamente. Então, assim, foi muito legal, foi um dia muito delicioso. E é isso. Eu acho que é isso que eu tinha pra compartilhar. Acabei contando um pouquinho de tudo, ficou uma bagunça esse vídeo e é um bate-papo mesmo. Então eu espero que você tenha gostado do que ouviu até aqui. E vamos para uma nova fase da vida, né? Agora eu estou com 7 meses de gravidez. Falando em meses, né, pra ficar mais fácil para todo mundo entender. Faltam 2 meses para essa criança nascer. Então eu já estou pensando, assim, que ela entrou muito pequenininha aqui dentro e ela vai sair um bebê. Então, assim, já tô começando a ficar ansiosa com relação ao parto, tô estudando tudo sobre parto. Gente, eu fico psicótica com as coisas, então eu começo realmente a estudar tudo sobre tudo. E tô pesquisando bastante sobre hospitais, tô entrando em contato com todos os hospitais aqui das redondezas, né, pra ver com relação a parto e tudo. Tem uma parte chata que eu não consigo pagar o parto particular aqui, porque é absurdamente caro. E eu vou ter que ter pelo público, e no público o Renan não pode ficar comigo. Então essa parte ruim, sabe, é o que tá pesando na minha cabeça nesse momento. Mas eu sei que as coisas acontecem como elas têm que acontecer. E é isso. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque senão eu começo a falar. E aí, enfim, quando a gente voltar dessa viagem que a gente tá indo fazer, eu vou começar a montar o quartinho dela, porque vocês sabem... vocês não sabem porque eu nunca postei o vídeo, não é mesmo? Enfim, eu tenho vários vídeos pra postar da vinda de Madrid pra cá. A gente parou em 2 cidades lindas, maravilhosas. Eu vou postar esses vídeos. E eu fiz também a gente montando a nossa casa, que tá linda, tá uma gracinha. Só que é uma casa de 1 quarto só com 2 escritórios, então eu vou transformar o meu escritório, coitadinha da Luísa, né? Mas enfim, é o que temos nesse momento. Vou transformar o meu escritório, que vocês vão ver que é um negocinho piquititinho, em um mini quartinho pra ela, até porque ela vai dormir com a gente no início, então tudo bem, até ela ter que sair do nosso quarto, a gente já vai estar em outro apartamento.
mas por enquanto é o que temos. E aí depois eu mostro tudo pra vocês, mostro o carrinho, mostro o berço, mostro, enfim, tudo que a gente já comprou, tudo que a gente já tem e vou compartilhando com vocês. Eu vou tentar agora compartilhar um pouquinho mais até o nascimento dela e vamos ver se eu vou conseguir. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês sintam um pouquinho da minha alegria. Eu tô muito feliz. Você não queria ser mãe e agora tá feliz porque vai ser. Sim, é isso mesmo. Não queria ser mãe, tô realizada, tô encantada que tem uma bebezinha aqui dentro de mim. Eu vou botar uma fotinho de uma ultrassom também, ela é a minha cara. Eu não fiz nenhuma 3D não, mas o perfil dela é igual ao meu. Então, assim, tô super encantada com ela. A gente interage muito, muito, ela super responde quando eu brinco com ela, assim, com a barriga, ela se mexe, ela dá a cutucadinha dela ali, então a gente já tem a nossa rotininha, então, assim, tá sendo bem bacana esse momento da gravidez, tô gostando muito. Vamos ver como é que vai ser a reta final ali, mas por enquanto tá tudo lindo. E é isso, meu povo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ver aqui o que eu vou fazer na minha vida nesse canal, nos próximos vídeos ali, como se eu vou postar a vinda de Madrid, enfim, depois eu me organizo e vou postando pra vocês. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que estejam felizes também por nós, por esse momento. O Renan não tá em casa agora, senão eu ia pedir pra ele aparecer aqui, mas ele não tá em casa agora. E enfim, me deu vontade de gravar, gravei, gente. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Bem louca que sou, eu esqueci de mostrar minha barrigona, mas deixa eu mostrar pra vocês. Conheçam a Luísa. Gente, eu tô extremamente grávida, como vocês podem ver. Então estou aqui, eu tava gravando pra vocês ali, ó, pra aparecer um pouquinho da bagunça da pré-viagem ali. Tava ali com o tripé, mas essa é a Luísa, um panção gigante. Eu não sei se o meu furinho do umbigo, do piercing do umbigo vai resistir até o final da gravidez, mas graças a Deus não tive nenhuma estria, nada, nada, nada. Tô só com esse panção gigante mesmo. E tô cuidando dessa mocinha aqui. Vamos ver como vai ser até o final, mas por enquanto tá tudo ótimo. E é isso, agora sim, um beijo e até o próximo vídeo.